Sim. Tá bom. Vamos lá. Vamos. Bom dia a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. Sou diretor, professor da PPC. PPC é Personal Psycho Care, né? Um estúdio de treino personalizado diferenciados e modalidades diferenciadas e personalizadas. E nas últimas semanas, faz 2 meses praticamente que a gente só está fazendo lives devido ao nosso trabalho estar suspenso, né? Presencial devido à pandemia. Então, para deixar nossas mentes, nossos conhecimentos apurados, né? Inovados, atualizados, a gente está fazendo diversas lives. Eu acredito que seja algo que está sendo muito bom, tanto para quem está fazendo as entrevistas, para quem está sendo entrevistado. É uma troca de informação, de nichos diferentes, e o pessoal que está vendo também está curtindo muito essas lives, já me cobram já quando não tem live, fala cadê as lives, o pessoal já está acostumado, ou quando alguém simplesmente adia a entrevista, né, e já está anunciado, o pessoal, oh, perdi a tua live, pô, mas não teve ainda, né, então aí tem que explicar, aí pergunta, pô, vem com nicho diferente, vem com nicho de gravidez, vem com nicho, então não é só os amiguinhos, né, que a gente fala, os conhecidos, então estamos buscando muita gente que eu nem conheço, como a professora agora hoje, né? Pessoalmente não conheço, a maioria que eu Verdade. não entrevistei eu não conheço. Teve gente do Rio Grande do Sul, teve gente de fora do país, então Legal. está sendo muito legal. Então hoje nossa entrevista é com a professora Fernanda Gomes, que trabalha com gravidez e outros diversos nichos, e hoje ela vai falar um pouco desse tema. Então, para começar, um bom dia e um agradecimento por ter aceitado o nosso convite, professora. E também, Bom dia. bom dia. E Obrigada. Obrigada, Diogo. Agradeço o convite. avisar o pessoal que está vendo a live, vocês podem fazer pergunta para a entrevistada, mesmo quando a gente estiver fazendo a entrevista, eu paro, falo quem é o nome da pessoa e faço a pergunta para a professora. Sejam todos bem-vindos. Então vamos começar. Nossa primeira pergunta, professora Fernanda, quem é, tirando a parte da professora, quem é a Fernanda Gomes? Se apresenta um pouquinho para a gente, por favor. Bom dia a todos. Bom, acho que essa pergunta ela é mais difícil do que uma pergunta técnica, né? Porque esse autoconhecimento, ele é bem difícil, né? Força a gente a olhar para dentro da gente, é bem complexo. Bom, acho que a Fernanda procura fazer tudo o que se propõe muito bem, eu sou dedicada, eu me exijo muito, não exijo tanto das pessoas, mas de mim eu sempre me exijo muito, então tem essa questão do perfeccionismo muito grande. Eu gosto muito de estudar, eu sou bem estudiosa, atenciosa, enfim, é difícil, né? Essa parte da pessoa, eu acho bem difícil de responder. É engraçado isso até. Verdade, Mas acho que é isso. as perguntas mais simples a gente não está acostumado a receber, né? Mas é isso aí, Sim, sim. esse é o nosso diferencial da nossa entrevista. Todo mundo que recebe essa pergunta, o pessoal fica meio em choque, fala, cara, não esperava você fazer isso. E aí é uma coisa tão simples que, tipo, é um cartão de visita, que Sim, você tem que chegar e falar, eu sou a tal pessoa, sem ser, pôr um título na frente, entendeu? Isso que acho que é o mais sim, importante. A gente fez uma entrevista com o professor Lozano, que era da FEFESP, que foi meu professor, e ele falou, cara, essa pergunta foi sensacional, porque às vezes a gente vem, eu sou doutor, eu sou não sei o quê, e a gente não sabe com quem a gente está falando. De repente a gente está falando com qualquer pessoa normal, assim, leiga. Então, pô, chega, eu sou o professor Lozano, eu sou o Lozano, né? Acabou, não precisa falar, eu sou o professor, o cara, eu sou o professor, entendeu? Às vezes é melhor você chegar é mais, verdade. mais humilde, né? E falar, eu sou Diogo Rodrigo, eu sou a Fernanda Gomes, É entendeu? isso mesmo. Então, É verdade.
chegando com a parte da... Saindo da parte um pouquinho da pessoal, entrando na parte familiar, eu queria perguntar se você é casada, já tem filho, mora com seus pais. Não, eu sou casada, eu não moro com os meus pais, tenho filho só de 4 patas. Legal. E entrando na parte familiar, como que a sua família te vê? Como que eles te vê? Uma pessoa dedicada? Como que é? Olha, é mais difícil ainda, porque aí são eles, né, que me veem. Olha, eu acho que eles me veem como uma pessoa que procura sempre fazer o melhor de tudo. Claro, eu tenho defeitos assim como todo ser humano, né? Mas eu acho que sempre essa vontade de fazer sempre tudo de coração e bem feito. Acho que é isso. Exigente, eu sou muito exigente, mas mais comigo mesma, não tanto com as pessoas. Mas é mais difícil essa pergunta, porque o olhar deles depende muito da experiência que eles têm de vida, né? Então, a percepção que eles têm de mim é ainda mais profundo. Verdade. Educação física, entrando na trajetória de educação física. Se você não tivesse escolhido a educação física, qual outro curso que você escolheria? Olha, eu acho que fisioterapia, medicina, eu acho que fisioterapia, pensando bem, eu acho que seria uma profissão que eu ia gostar muito, porque tem que ter a parte da saúde e tem que ter a parte do movimento. Aí a medicina não tem, né? E eu acho que nós, como profissionais da educação física, que nós somos os profissionais da saúde, de Sim, verdade, porque a gente promove saúde, a gente promove qualidade de vida. As outras profissões, elas tratam, a gente também trata. sim, De repente tem um hipertenso na nossa aula, a gente também consegue tratar ele através do exercício físico. Então, eu acho que fisioterapia, de repente, seria sim um curso que eu ia gostar bastante, porque ela é uma profissão que não é diferente, né, da nossa, tem uma outra abordagem de movimento, de exercício, de público, mas eu acho que eu faria fisioterapia, com certeza. Eu acho que eu ia gostar, eu ia curtir. legal. Segunda-feira a gente fez uma entrevista com a Luciana Medeiros, que é uma educadora física, que brigou pelo CREF para a Sim. gente ter a liberdade de fazer reabilitação dos nossos alunos, entendeu? Então ela falou, o Uhum. professor de educação física não tem formação, não tem conhecimento, porque não vai atrás, porque eu em 1900 lá e tantos lá, eu corri atrás do CREF e o CREF falou, não, está aqui no nosso critério, no nosso regulamento, que a gente pode fazer reabilitação sim, não precisa ser um fisioterapeuta. Então, o professor de educação física, às vezes, ele fica naquele mundinho da hipertrofia e do emagrecimento. Mas não é só esse E- nicho. A gente não estuda 4 anos para fazer só isso, entendeu? Então, se você quer ser um Não, personal, um não. professor, tem que ir atrás de outros nichos que não tem concorrência. E esse nicho que ela tem é maravilhoso, entendeu? E ela falou, adoro trabalhar com recém-formados, no meu caso, né? Então, se o pessoal saber estudar e recém-formado é um cara que está formado, que quer correr atrás das outras coisas, porque ainda não sabe qual é a sua especialização, isso é bom porque não tem vício, entendeu? Então, às vezes a gente pega muito Sim, professor que tem vício, ou o cara já tá recém-formado, mas eu sou o cara lá, eu sou o cara quero deixar o sim. pessoal forte, isso aqui não é só isso. Então, todo mundo vai para uma coisa só, Não. e ali fica, porra, depois de dar o retorno às vezes não é tão suficiente, o cara, pô, educação física, é bem que meu pai falava, não dava dinheiro, mas é porque o cara também não estudou, né? Então, Exatamente. quando a gente faz o diferencial, que nem o seu nicho, é muito bom, entendeu? Trabalha com populações especiais Sim. e a gente meio que se identificou no dia que você adicionou a gente lá na a Personal Psycho Care, né? Porque a gente tinha bastante nicho que a Ah, gente estava sim. começando e você já trabalhava e tudo. Então foi bem legal essa ligação. Então agora a gente Isso, a educação física, desculpa, pode falar. ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla. Você tem muitos nichos para trabalhar dentro dela. Então, você tem que trazer as pessoas que mais precisam fazer exercício. Sim, Então, é claro que cada um trabalha com aquilo que mais se identifica, de repente é com hipertrofia,
a parte, né? Eu não acredito que seja só a parte estética, mesmo que quem queira só estética, quer saúde também. Você sim, quer liberdade de movimento, você conseguir andar, você conseguir pegar suas compras, levantar o seu filho, isso é qualidade de vida. Às vezes a gente só dá valor quando a gente não tem isso. E aí, quando a gente trabalha com essas pessoas, idosos, a gente percebe o quanto que simples movimentos são importantes. Levantar da sua cama. Isso a nossa profissão permite. Então, é trazer essas pessoas para a sala da academia, da musculação. São essas pessoas que mais precisam de exercício. Então, a gente, sim, como profissional, a gente tem que atuar dessa forma, saúde e qualidade de vida. verdade. Bom, estamos aqui com a professora Natália Araújo também. A nossa professora meio tímida. Acredito que ela já estava fazendo o roteirinho dela, porque ela vai se apresentar no dia 2 também aqui. Então, ó, fica aí atenta, Legal. Natália, presta atenção na entrevistadora, né, que está sendo entrevistada, porque quando você acha que está começando a ficar nervoso, acaba já a entrevista. Eu sempre falo isso, pessoal. Bom dia, bom dia a todos. Podem fazer pergunta para a entrevistada, quem chegou agora. Então, vamos começar já falando como chegou a. Por que você escolheu a educação física? É uma pergunta. E a outra pergunta é como começou a sua trajetória? Então, eu acho que essa questão de como a gente escolhe a profissão, a educação física, é muito parecida. Eu percebo que os profissionais sempre tiveram algum contato com o exercício ou com o esporte, e aí acabaram escolhendo a educação física. E comigo não foi diferente, tá? Eu sempre dancei a minha vida toda, então eu fazia balé, jazz, enfim. E aí, quando chegou esse momento de escolher a profissão, eu pensei, não, eu preciso fazer algo que esteja relacionado ao movimento. Eu não posso fazer algo assim que seja tão diferente daquilo que eu já vivia. Eu gostava do exercício, eu sempre fui ativa. Graças à minha mãe que sempre me colocou em tudo, eu fiz tudo. Tudo que você Legal. puder imaginar de esporte, de arte, eu fiz. Isso foi muito importante para a minha vida, até pela questão de ser uma pessoa ativa hoje. Eu estou muito acostumada a fazer exercício, eu não sou sedentária, em nenhum momento eu fui. Então, eu acho que isso é importante para as crianças, a gente ser ativo desde sempre. E aí eu falei, bom, então eu vou escolher algo relacionado ao movimento. E aí eu falei, o que eu tenho disponível? Porque, assim, geralmente quem dança não é todo mundo. Eu até vi que tem uma pessoa que entrou aqui da dança também, a Má. E, assim, nem sempre a gente vai para esse lado. Tem bailarino que é dentista, tem bailarino que é médico, e tudo bem. Mas a maioria das pessoas que eu conheço ou vai para educação física ou vai para fisioterapia. Entendi. Justamente porque a gente quer se manter ativo, em movimento, próximo ao movimento, né? E aí eu escolhi. A minha primeira opção do vestibular foi educação física, fisioterapia e letras. Nada a ver. Hum, Mas eu gostava muito de português da escola, sei lá, na minha cabeça eu falei, acho que vai ser legal. E aí eu falei, não, eu vou fazer educação física. E amei a graduação. Tinha algumas disciplinas que eu não gostava tanto, principalmente as que são relacionadas a esporte com bola, mas que a gente tem que fazer na graduação, Lógico, não tem tem que jeito, fazer. né? Mas aí o que eu mais gostava era bioquímica, biomecânica, anatomia, biologia, psicologia. Eu sou mais essa parte aí. Sim, Sou da bola, não. Mas a gente sabe que tem que ter tudo na graduação. E aí eu escolhi educação física por conta disso, porque eu sempre fui envolvida com movimento, minha mãe sempre me colocou em esporte e sempre fui ativa. Eu falei, não, então vai ser dessa forma. É até engraçado, porque eu não sei se eu não tivesse feito nada, eu não sei o que eu seria, sinceramente, porque como eu tive muita influência da dança, que me fez escolher educação física, que eu não sei o que eu seria. E aí você perguntou a questão do meu nicho, né? Como eu fui para esse nicho. sim. Então eu trabalhar assim, com gestante, com públicos especiais, começou depois da faculdade.
Hum. Então, eu sempre gostei de fisiologia do exercício. Eu amava. Na minha cabeça, eu queria fazer especialização nisso. E aí eu vi que na Unifesp tinha fisiologia do exercício clínico. Aí eu falei, não, juntou as duas coisas que eu amo no mesmo curso. Falei, então é isso. Porque, assim, a fisiologia do exercício clínico, ela é uma fisiologia mais voltada para a parte de populações especiais. Sim. No caso, gestante, que não tem doença, mas é um público especial, que requer cuidados, requer um treinamento mais específico. Então, aí eu fiz essa especialização na Unifesp, e amei, e vi que era realmente a área que eu queria seguir. E em especial as gestantes, porque eu acho que você atender uma pessoa já é muito gratificante. Então, a pessoa colocar em suas mãos a sua saúde, é muito especial isso. É muita responsabilidade, né? Verdade. Então, duas pessoas, dois seres humanos ao mesmo tempo ali, para mim é mais especial. Então, lidar com a vida de alguém, com dois seres humanos que colocam em você essa responsabilidade, para mim é muito especial. Então, eu me encantei por essa parte. Eu amo trabalhar com todos os públicos, em especial esses nichos mais específicos e, no caso, a gestante. Legal. Então, eu amei trabalhar com esse público. E hoje você dá cursos relacionados às pessoas as grávidas com maridos, e também os professores que querem trabalhar com isso, ou tem mais outras pessoas que você dá, outro público? Então, hoje, os meus cursos, eles são direcionados de duas formas. Para os profissionais de educação física, então seria o curso Prescrição de Exercícios na saúde não, desculpa, na gestação e no pós-parto. Aí seria para os profissionais de educação física. Porque por mais que, por exemplo, Diogo, de repente não seja o seu nicho, gestação, você pode ter uma aluna que engravida. Sim. E agora? Né? Eu sempre brinco assim, e agora? O que a gente faz? Então, por mais que o profissional não tenha esse nicho, pode ser que aconteça de você ter uma aluna que engravide. E aí você tem que tomar uma decisão. Ou você atende, mas aí você precisa estudar mais sobre isso, ou você repassa para um colega. Então, existe essa situação. E tem o meu curso, que é para instrutores de Pilates. Aí são os profissionais de educação física ou fisioterapeutas, porque são as duas profissões que atendem nessa questão do método Pilates. Então, é o método Pilates para gestante pós-parto e exercício físico, que é só para profissionais de educação física, porque eu abordo a questão aeróbia, a questão da musculação, então é só para os profissionais de educação física. Então, eu dou cursos para profissionais da área que lidam com esse nicho da gestação e pós-parto. Sim. Legal. Bem diferente, né? Porque você não vê aí o pessoal fazendo ou faz o curso de Pilates, né, para trabalhar com os aparelhos, né, que são obrigados, ou não vê. Então, você vê mais em filme, Sim, sim. né? A pessoa lá indo a moça indo grávida com o marido, vendo as posições, né? Você não vê isso ao vivo, né? O pessoal fazendo isso. Sim. Aí seria uma parte mais de curso da parte para ensinar como lidar no dia a dia. Aí sim é o casal, mas eu lido mais com a parte de curso para profissionais, falando de exercício para que a gestante consiga passar da melhor forma esses 9 meses, reduzindo dores e preparando essa mãe para o parto, caso ela deseje o parto normal. E fala um pouco do teu curso, esse daí do educador físico, quanto tempo que dura, qual é as formas de pagamento, fala um pouco dele, Fernando. Pode vender teu peixe, vai. Então, agora com essa pandemia, eu dei um curso, o último curso que eu dei foi em março, foi dia 8 de março, na Incorpore Academia, onde eu dou aula de Pilates. Ainda foi o último curso presencial.
Agora, com essa pandemia, eu não sei quando será o próximo curso presencial, né? Mas de repente pode vir algo online, né? Vamos ver. Então, o meu curso de prescrição de exercícios na gestação e no pós-parto são 5 horas de curso. Eu passo toda a questão das alterações gestacionais durante o curso. Então, eu brinco que não tem fórmula de bolo. A gente já vê na faculdade que não tem fórmula de bolo para nada. Verdade. E eu também não dou fórmula de bolo no meu curso, porque ele não existe, porque o ser humano ele é o único. Cada gestante é única, cada uma vai ter uma gestação, cada uma vai ter um repertório motor, e isso é muito importante quando eu vou prescrever o meu exercício, o meu treinamento, como eu vou lidar com isso? Vai mudar muito. Então, se eu tenho uma gestante que era sedentária antes e uma gestante que era ativa antes de engravidar, vai fazer toda a diferença. Sim. Então, eu falo sobre as principais alterações gestacionais e como isso vai impactar no meu treinamento. Então, um organismo materno que está diferente e está com uma instabilidade muito grande por conta de hormônio, frouxidão ligamentar, o seu abdômen já não é mais o mesmo, vai mudar em como eu vou prescrever esse exercício, qual exercício eu vou selecionar, porque a gente tem que pensar com essa população em funcionalidade, não desempenho e estética. O que ela precisa nesse momento? O que é mais importante? Será que isso que eu selecionei vai impactar? De que forma vai impactar nessa gestação? É saúde. Então, eu falo muito dessa questão das alterações gestacionais, e aí o profissional precisa criticamente decidir o seu protocolo. A gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Isso é importante, a autonomia. A gente, como profissional, a gente precisa ter essa questão crítica. A gente não pode ter fórmulas prontas. O ser humano, eu não sou igual a você não tem ninguém no mundo igual a você, Diogo. Então, você é o único. Eu preciso direcionar esse treinamento. Então, o que eu procuro sempre colocar nos meus cursos é isso. Eu coloco, sim, o que a ciência fala sobre isso, sobre o organismo materno, o que pode, o que não pode. E aí eu ensino essa pessoa, o aluno a pensar no seu protocolo. Pense criticamente. E com segurança. Nunca faça nada que você não tenha certeza de que aquilo vai ser bom. Então, nos meus cursos tem a parte teórica, mas também tem a parte prática. A gente faz uma parte prática, inclusive com bexiga de bola, para os professores eles sentirem no corpo o quanto esse corpo muda. Porque assim, nós mulheres, quando a mulher deseja, né, quando ela quer ser mãe, ela vai conseguir experimentar isso. Agora o homem nunca vai experimentar. Então, eu coloco essa questão da bexiga para que eles entendam, para que todo mundo entenda o quanto muda o corpo. O fato de você ter um volume mais aumentado no seu abdômen faz com que a sua postura mude inteiramente, da cabeça até os pés. Então, a gente tem uma parte teórica e uma parte prática também. E aí eu tento estimular no profissional essa visão crítica e que ele ande com suas próprias pernas, porque não tem fórmula de bolo. Legal. E o que te inspirou a trabalhar com esse nicho? Alguém te falou? Então, foi como eu... Pode falar. Então, foi como eu falei, eu sempre gostei de populações especiais. Eu nunca fui a aluna da graduação de educação física que gostava de ficar forte, de essa geração mais fitness. Eu era sempre a que gostava mais das disciplinas mais da biomecânica, da anatomia. Eu não curtia muito as outras disciplinas. Então, eu sempre gostei do exercício num contexto mais específico, mais delicado. Então, por mais que eu não tenha... por mais que a gestante não seja um nicho que é de doença, foi o que eu falei. Ele é um nicho que
que precisa de cuidados. Então, eu sempre gostei, porque eu sempre fui. Até algumas pessoas falam que eu sou a professora cuidadosa, porque eu sempre fui muito cuidadosa mesmo. Eu sempre preferi essa questão, porque isso é muito importante, segurança acima de tudo. Né? Então, e lidar com esse nicho da vida, né? Você estar com um ser humano que está gerando uma vida, é incrível. Para mim, eu me sinto honrada de atender essa população. Eu fico muito feliz, porque se um ser humano já coloca em suas mãos a sua saúde, já é uma honra. Imagina duas pessoas. Então, isso me despertou um interesse muito grande. E eu via que é uma população que você não vê na academia. Verdade. Né? Não, culturalmente, é uma população que não faz exercício. Então, se a população em geral já não faz exercício, sedentarismo, ele é quarta motivo de mortalidade no mundo, imagina. Com essa população é pior. No Brasil é pior ainda. Então, onde estão essas pessoas? É a nossa missão trazer essas pessoas para o exercício físico. Porque a gente já sabe na literatura que é só benefícios. É Sim. uma gestante que faz exercício, ela tem uma gestação que transcorre muito bem, ela tem maiores chances de parto vaginal, ela tem menor chance de cesariana, ela tem menor chance de complicação. Então, tudo transcorre muito melhor. Então, isso me despertou. Precisava trazer essa população e precisava trazer isso com qualidade, por isso os cursos. Eu Exato. vi uma dificuldade de encontrar pessoas que quisessem lidar com esse público e, sobretudo, com qualidade. Então, nos meus cursos, eu sempre procuro trazer a ciência. O que a ciência fala sobre isso? Isso é muito importante, a gente ter um respaldo da ciência, não é um achismo. Tem alguém que estudou sobre isso. Isso é muito importante. Isso traz autoridade na sua fala. Então, eu vi essa urgência, essa necessidade de atender essas pessoas com qualidade. Então, eu falei, bom, vou criar o curso, porque eu vejo que não tem e precisa. Porque essa população precisa ser atendida, sobretudo, com qualidade e ciência. Sempre acreditei nisso. Legal. Entrando na parte do seu curso, da sua especialização, qual é o seu ponto forte que se destaca no seu conhecimento e qual o seu ponto fraco que você acha que tem que melhorar um pouco mais? Olha, eu acho que o ponto forte, eu acho que é a questão da, justamente que eu falei para você, eu sempre vou alinhar a prática, a teoria e a teoria com ciência. Então, você tem um respaldo dos estudos clínicos que falam com essa população, isso é muito importante, porque aí você tem uma segurança muito maior, uma qualidade de trabalho muito maior. Então, você tem consensos nessa área, diretrizes clínicas do mundo inteiro. Eu utilizo sempre o americano e o canadense, mas tem do mundo inteiro. Então, você trabalha guiado sobre pessoas que já estudaram sobre isso. Isso é muito importante. Então, a parte da ciência realmente a parte que eu acredito que seja o aspecto positivo. O aspecto negativo já é difícil, porque a gente tem que pensar em algo que é ruim. Você diz profissionalmente ou de curso? Não, algo Ou que tudo? você tem, ou algo que você Tá bom. precisa melhorar, algo que Olha, você pode falar. eu acho que eu não sou. Eu acho que a questão de mídia social. Hum, Assim, me chama para falar, para me dar palestra, para dar curso, para falar sobre um tema, eu vou amar. Agora, eu tenho um pouquinho de dificuldade com as redes sociais, de repente. E isso é um fato que a gente precisa aprender, sim, porque é uma ferramenta muito boa, verdade, tanto de divulgação do seu trabalho e tanto para você atingir o seu público. verdade. Então, acho que essa parte de redes sociais seria uma parte que precisa melhorar. Ah, legal. Galera, a gente está chegando no nosso final da nossa entrevista. Vi que não teve nenhuma pergunta, o pessoal tá tímido ou o pessoal não conhece muito, mas
Temos duas últimas perguntas. É, qual mensagem que você quer deixar para o pessoal que viu nossa live, né? Pessoal que está ansioso de voltar para a vida normal, que a gente não sabe quando vai voltar, né? Os prefeitos, principalmente no Rio de Janeiro, que eu estou vendo um absurdo, voltando ao futebol. Agora, dia 10 Sim, de julho já vai ter gente no estádio, meu. Não sei qual é o mundo que ele está vivendo, né? E os nossa, técnicos, que os dirigentes que vão contra isso, eles já estão multando os caras, tipo, para calar a boca, mas pô, tem muita gente morrendo, no sim. elenco de time tem gente com corona, então onde que ele tá vendo que a felicidade, como muitos jornalistas falaram, qual a felicidade de gritar um gol hoje se a minha mãe morreu? Tipo, é uma coisa assim, né, inexplicável, né? Então, qual mensagem que você quer deixar Sim. pro pessoal assim, que tá louco para voltar para essa rotina, mas a gente sabe que não é um momento assim, né? E a gente não sabe como que vai voltar, né? Então, deixa uma mensagem aí pro pessoal. Então, esse é um momento muito delicado, como profissional, eu diria para as pessoas que acho que ficou muito claro o quanto que o exercício físico ele é muito importante para a nossa vida. Então, para mim, por exemplo, na minha rotina, nunca não mudou muita coisa, porque eu continuei ativa mesmo na quarentena, mas eu vejo que tem muitas pessoas que começaram a adotar novos hábitos, que é muito Sim, importante. verdade. Então, a gente viu quanto que o exercício tem um impacto na saúde e na qualidade de vida, e não somente sobre o aspecto físico, mas emocional. E que isso está sendo urgente nesse momento. O Verdade. quanto é difícil a gente estar em confinamento. Então, o exercício físico, eu procuro dizer o seguinte: que o exercício bom é aquele que você faz. Então, procure algo que você goste de fazer. Por mais que eu venha aqui e fale para vocês que o Pilates e a musculação são duas incríveis modalidades, não adianta nada se você não gosta. Verdade. Então, faça aquilo que você goste realmente, que isso não vai ser uma obrigação, vai ser um prazer. Então, para mim, é um prazer fazer exercício. Para mim, não é nenhuma obrigação. Não é todo dia que eu estou bem, claro, mas é normal, né, como qualquer ser humano. Mas faça aquilo que você goste, porque aí você vai fazer sem nenhuma obrigação. E minha mensagem como pessoa é que aproveite esse momento para o autoconhecimento, porque acho que quando a gente se conhece, é muito difícil a gente se olhar para dentro da gente, é muito difícil, mas isso ajuda para que a gente consiga, por mais que esteja o caos lá fora, aqui dentro, a gente não está o caos. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue lidar melhor com as situações externas, com as situações da vida. E tudo vai passar, tudo passa, nada fica. Então, como professora, como profissional, eu diria para que se mantenham ativos, de preferência, e na verdade somente sob orientação de um profissional de educação física, que somente esse profissional está apto para te atender da melhor maneira possível, entendendo as suas limitações, entendendo os seus objetivos. Nunca façam nada, nenhum movimento, nenhum exercício sem nenhuma orientação, porque pode trazer riscos. E como pessoa, eu diria que aproveite esse momento para vocês olharem para dentro de si e tentar esse autoconhecimento, porque às vezes o caos está lá fora, mas aqui dentro a gente procura estar mais em paz, né? É isso. Olha, fizeram uma pergunta, Rai Gomes. Você já trabalhou com idosos ou com pessoas com Alzheimer? Já sim. Eu tive uma boa experiência com esse público, com idosos com Alzheimer, e é até bem interessante, porque na faculdade, né, Diogo, você sabe, a gente não tem disciplinas, pelo menos na minha época, eu me formei há 10 anos atrás. Hum, Então, assim, não tinha nada falando tão especificamente sobre cada nicho que você pode atuar. É algo muito generalizado. Depois da faculdade, você tem que procurar sim, informação. Você tem que procurar entender sobre aquilo que você quer. E aí, o idoso com Alzheimer acabou sendo algo por acaso. Eu nem procurei. Acabaram me procurando e eu acabei amando trabalhar com esse público. Eu tinha alguma coisa que eu aprendi na USP, porque eu fiz treinamento de força também na USP, me legal. especializei lá. Então, eu tinha alguma coisa falando sobre isso. Então, eu sabia um pouco. Mas aí eu falei, não, eu preciso saber mais.
Então, na minha atuação, eu sempre faço dessa forma. Quando eu não sei como atuar, eu sempre vou buscar estudar, eu sempre vou estudar. O que acontece nessa condição? O que pode fazer? O que os estudos falam sobre isso? O que a gente já sabe sobre exercício para idosos com Alzheimer? A gente sabe isso, isso, isso. Ok, então é só isso que eu sei, é assim que eu vou trabalhar. E aí eu comecei a ter bons resultados, porque a gente sabe que nessa população o exercício ele melhora a massa do cérebro. Então você tem essa parte da memória, melhora. Às vezes você não tem, claro que você aumenta, estabiliza, você não tem a cura, infelizmente, mas você consegue fazer com que esse idoso viva melhor. Então, sim, eu trabalhei também com essa parte de idosos com Alzheimer. Eu amo trabalhar com idosos também. Engraçado, é o extremo, né? Gestante e idoso. Mas eu amo trabalhar. É isso que eu falei. Eu acho que eu amo trabalhar com situações delicadas. Situações que exijam uma prescrição mais individualizada. Precisa saber, conhecer sobre aquele nicho que você atuando. Eu acho que eu gosto disso, de cuidar. Sim. De cuidar do ser humano através do exercício físico. Acho que é isso. Na faculdade a gente teve, não sei se você conhece o professor Alexandre Galvão, é o famoso baiano. Ele dá muita disciplina de população especial, então no último ano a gente teve essa matéria, né? E aí eu fui tirar um monte de dúvida com ele bem no começo do ano, e ele falou, meu, como assim? Eu vou começar a dar a matéria agora, aplicar. Eu falei, professora, essa matéria aí, essa disciplina tem que voltar pro terceiro ano, porque no terceiro ano que a galera começa a entrar nas academias. E eu caí numa academia que só tinha gente da população especial, então foi algo que mesmo se eu falasse eu não quero trabalhar, era algo que me puxava porque eu tinha experiência de ter ficado um ano numa academia, né? Trabalhando só com isso. Então, no meu Sim. horário, só aparecia a gente eu fazia a anamnese, porque ninguém fazia lá. Nem sei se poderia fazer, mas eu sempre fazia de casa, trazia um papelzinho, entregava para todo mundo e todo mundo fazia. E eu aprendi na raça, Sim. ia buscar os professores que nem davam aula para mim, professor, eu tive isso, isso, isso. E aí depois, no começo do ano passado, eu falei para esse professor, você tem que puxar essa disciplina para o terceiro ano. Quando você entra no quarto, tem muita gente que não viu, porque não liga também, nem quis fazer estágio, mas a maioria já fez estágio. Então já passou pelo sufoco que você teria que passar agora. Entendeu? Então, eu estou tirando as dúvidas de casos que eu tive e eu ficava preocupado que não sabia se eu estava fazendo o exercício certo. E depois ele foi explicando e falou, não, cara, é coisa simples e tudo. Até outro dia encontrei um senhorzinho que eu dava aula, ele tinha diabetes tipo 1, e ele fala, meu, toda vez que eu faço exercício contigo, que eu chego em casa, tomo banho, parece que o meu corpo, minha mão, tá toda atrofiando. E ele não tava, a mão dele tava reta e atrofiava, assim, entendeu? E aí o Certo. professor me explicou, não, é quando você fez exercício com ele, ele chegou em casa, tomou banho, enquanto deu aquela relaxada, o sangue está entrando no corpo dele. É diferente da pessoa que não tem diabetes, entendeu? Então, fica tranquilo que é normal. Eu falei, porra, achava que ia... Ficava desesperado quando ele falava isso. Eu falei, caramba, como assim? Eu dei o treino pro cara, o cara só tudo bem, tudo aliviado, e Uhum. chega em casa acontece isso. E aí depois eu expliquei pro senhor, ele É. ficou, pô, cara, que legal, então, entendeu? Então era coisa que se eu Mas você vê. tivesse puxado pro terceiro ano, eu ia saber falar pro cara quando eu estivesse na academia, entendeu? Não ia passar o sufoco que eles passam. Então, às vezes, Sim. Mas você vê como é importante, né, Diogo? Ter na faculdade, ter na graduação, falar mais sobre as populações especiais. Porque doenças cardiovasculares, por exemplo, principal causa de morte. verdade. Cadê essas pessoas? Os hipertensos, cardiopatas. Eu também atendi muitos cardiopatas, em especial insuficiência cardíaca. Então precisa ter isso na faculdade. É a maioria idoso aqui em Santos. A gente tem um grande número. Como você vai atender essas pessoas com qualidade? Por isso que às vezes a gente não vê, por exemplo, gestante ir na musculação. O que Verdade. você tem? O que a gente tem na graduação sobre isso? Algo muito rápido, não pode. É um momento muito complexo que exige, sim, muitos cuidados, exige muito conhecimento. Então, eu acredito que a gente precisa ter na graduação mais sobre isso, falando sobre. Oi, Dani. A Dani fez especialização comigo lá na USP. Ah, legal. Bom, É mas isso.
Bom, galera, a gente está chegando no nosso final da entrevista. Foi um prazer entrevistar a professora Fernanda Gomes. Queria agradecer a todos que apareceram hoje na live. Esse vídeo vai ser editado e vai para o nosso canal do YouTube, que também se chama Personal Psicocare Treinos e Entrevistas. Aí eu passo o link para a professora e também é divulgado no nosso feed, em todos os perfis que estão da Personal Psicocare. Está aparecendo a programação e está aparecendo no nosso canal. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e tenha um bom dia. E aí eu vou fazer um convite com você. Se eu for, eu vou ter que cumprir todo mundo que eu estou passando aí. Já passou acho que mais de 30 pessoas aqui, né, fazendo entrevista. Mas seria uma segunda Uau! gravação onde você trabalha, ou onde você permitir eu chegar, para fazer uma gravação das suas aulas, entendeu? Para fazer outro vídeo no YouTube, mais ao vivo, não aqui no Instagram, tá bom? Se você permitir fazer essa segunda parte, tudo bem. Obrigada, viu, Diogo? Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estiveram aqui, passaram pela live. É isso, muito obrigada. Valeu, obrigadão. Bom dia para todos. Tchau. Tchau.